tem a notícia, o furo do UOL hoje, que é, sei lá, qual que é a palavra que eu posso usar, é nauseante, da participação do Daniel Alves em negociata de menor de idade com o futebol europeu. E a gente tem a festa de um menor de idade ontem aqui em São Paulo, uma festança feita pela família do Endrick, para funcionários do Palmeiras, jogadores, para marcar a despedida de um jogador que vai embora do Brasil antes de fazer 18 anos. E a gente, sei lá, estamos nessa de mandar jogador novo para a Europa há tanto tempo e sempre com medo que se repita alguns casos. O Endrick parece ser de uma família muito unida, parece estar muito consciente do que ele vai fazer e faz essa despedida até antes do último jogo dele, que vai ser quinta-feira contra o São Lourenço. Ao mesmo tempo que lá na Espanha temos esse exemplo desse senhor que agora é empresário de futebol. Renato, queria que você falasse um pouquinho da festa. Eu até achei um pouco exagerada. Podia ser na sexta, não precisava ser antes do jogo. Mas, de qualquer forma, é um menino que vai embora com 17 anos, com 2 campeonatos brasileiros em que ele jogou, 2 campeonatos paulistas em que ele foi importante. Então, é um baita currículo para muita pouca idade. É um jogador que já entrou na história do Palmeiras, né? No primeiro Campeonato Brasileiro que ele conquistou, eu acho até que ele não foi exatamente protagonista, né? Ele pouco jogava, o Abel botava ele só para entrar aqui e ali. Mas no segundo, nesse último, agora do ano passado, ele foi o protagonista, porque o protagonista do jogo que iniciou a derrocada do Botafogo e iniciou a subida do Palmeiras, a arrancada do Palmeiras, foi ele que fez o gol, foi buscar a bola lá no fundo da rede, bateu no peito e se dá em mim. Isso só jogadores já consagrados fazem. O Endrick fez isso com 17 anos. Né? Ele já está na história do Palmeiras, não tenho a menor dúvida disso. O Endrick sai daqui com um currículo no Brasil superior, por exemplo, ao do Vinícius Júnior, que é hoje em dia o grande jogador brasileiro na Europa. O Vini Júnior, quando saiu do Flamengo, ele já estava jogando no time titular, ele já fazia grandes jogos, mas ele não tinha ganhado um Campeonato Brasileiro, ele não ganhou um título tão grande como o que o Endrick ganhou. O Endrick, eu não sei nem se ganhou a Libertadores, é capaz dele ter ganhado a Libertadores também, né? Não? Porque não. O último foi o Fluminense. Ontem foi o Flamengo, tá certo. Não. É verdade. Mas 2 brasileiros, gente, com um menino de 17 anos, sendo que num dos brasileiros, no último, sendo como protagonista, sensacional. Agora, eu vou dividir com vocês uma pergunta, uma dúvida. O Endrick não está ganhando muito peso, não, gente? Eu tenho notado isso nos jogos. Olha agora nesse vídeo aí. Eu acho que a primeira coisa que o Real Madrid vai ter que fazer é botar um nutricionista para ele. Ele está ficando roliço, cara. É forte. Mas ele, quando surgiu, não tinha esse corpo roliço do jeito que está, não. Mas é um fenômeno. Um garoto que tem tudo para chegar lá na Europa. E mais do que isso, tem tudo para no futuro, na próxima Copa, formar com o Rodrigo e com o Vinícius Júnior o ataque de sonhos, né? O ataque jovem e de sonhos do Brasil. O que eu não sei se ele vai perder rápido, Renan, é essa coisa que ficou. Aqui, essa parada do campeonato, a gente parou um pouco de falar sobre esse assunto, né? Mas já tinha virado a questão da violência um pouquinho acima do tom, ou das faltas de revide acima do tom, a quantidade de cartões que ele tomou e tal, já em jogadas de ataque, em que não necessariamente é importante que ele seja esse jogador que participe desses carrinhos. E agora ele vai emendar, além de tudo isso que o Renato falou sobre o currículo dele, ele chega na Europa, muito provavelmente, até que se prove o contrário, titular da seleção brasileira, antes dos 18 anos. Tem alguns poucos casos aí que ficaram famosos, né? Um começa com P, o outro começa com R. O resto, antes de 18 anos, titular com a 9 da seleção brasileira, não aconteceu. Mas a seleção brasileira de hoje não é tão estruturada, vamos dizer assim, como era desses outros jogadores que você citou. Mas eu concordo com o Renato. Ele é um fenômeno que, Renato, eu não tinha falado isso com ninguém. Falei, não vou fazer esse tipo de comentário, porque eu também achei ele um pouquinho fortinho demais, para não dizer outra coisa. Um pouquinho mais pesado. Reparei, principalmente no último jogo contra o Botafogo de Ribeirão pela Copa do Brasil, eu achei a mobilidade dele um pouco, sei lá, um pouco limitada, vamos dizer assim, aquela arrancada que ele costuma ter, não estava tendo, e reparei nisso também. Mas com certeza agora, quando tá um pouco pesado, sim, eu também achei. Dá uma acomodada também. Na idade dele, eu vou ser sincero, eu até consigo compreender, né? Já pensando mais na Copa América do que nesses últimos jogos que ele
fez e o último que ele fará pelo clube, e depois já pensando no Real Madrid, né? Mas ele é um fenômeno, esse menino é um fenômeno, que ele conquistou, pouquíssimos conquistaram na idade dele, e sendo importante, sendo o protagonista, né? O que ele fez o ano passado no Campeonato Brasileiro é incrível. Acho que se não tivesse ele ali, não sei se o Palmeiras teria a força que teve para ter a arrancada que teve, a recuperação que teve para passar o Botafogo e os outros que estavam na disputa também, né? Ele terá que é jovem, vai ter muito tempo para aprender, agora com outros jogadores muito experientes, um treinador também muito experiente, o Ancelotti, para orientá-lo. Claro que ele vai ter problema no seu começo, o Vinícius teve, o Rodrigo teve. Falando em Vinícius, veio um negócio aqui na minha cabeça. Como que o Vinícius não está na seleção do Campeonato Espanhol, gente? Me explica. Nem na prata. Não tem explicação. Nem na ouro, nem na prata. E na seleção tem, do Marca, né? É inacreditável. Tem explicação. Do Marca. Tem explicação, né? Racismo, Aí que tá, tem explicação. Racismo puro. Racismo puro. O Griezmann. Eu acho que essa é uma preocupação que o Endrick não tem. E eu acho até curioso que ele não tenha, que eu acho que ele vai precisar ter, porque é claro que o Vinícius não é o único jogador preto da La Liga. E é claro que a canalização dos insultos racistas contra ele tem a ver também com a reação dele, de não baixar a cabeça e abraçar uma luta que é dele, porém é antirracista em geral. E o Endrick, eu ainda acho, por motivos muito compreensíveis, inclusive da idade, que às vezes ele é um pouco, como eu poderia usar a palavra? Naif, ingênuo para isso, porque ele fala, não, eu não preciso de psicólogo, eu tenho mãe e pai presente. Não, eu não ligo para essas coisas, eu sou orgulhoso da minha cor. Eu acho que ele vai precisar, porque eventualmente, né, imagina no Real Madrid, o Marca não colocou o Vinícius Júnior nem o Rodrigo na seleção ouro e prata, é um negócio, o time foi campeão com 20 mil rodadas de antecedência, é racismo, não tem como falar que não é. O cara do Atlético de Madrid tem números melhores? Tem números melhores, mas futebol não é super trunfo. Quem jogou melhor? Mas é o número de jogos, de gols e assistências do Atlético de Madrid é melhor. Eu até gosto mais do jogador do Atlético de Madrid, porque eu torço, mas não tem cabimento. Mas eu acho que das adaptações que o Endrick vai ter que fazer, eu acho que mentalmente ele vai ter que evoluir, assim, não evoluir, mas ele vai ter que amadurecer muito. Porque às vezes nas declarações dele você percebe o quão garoto ele é ainda. Ô Marília, eu queria falar duas coisas em relação ao Endrick. Uma em relação ao Endrick e outra em relação ao Daniel Alves. Eu acho que a gente precisa direcionar nossa raiva também. Dá muita raiva ouvir uma notícia como essa do Daniel Alves, mas a gente precisa direcionar a raiva também para uma sociedade que precifica estupro, né? Então, a gente não pode esquecer que houve a possibilidade de ele pagar pelo direito de estuprar. Então, precisamos falar sobre isso. É uma sociedade que precificou o estupro. A gente precisa direcionar o ódio para ela. Sobre o Endrick, eu queria falar o seguinte, eu concordo com o que vocês estão falando, acho que ele começa uma nova fase da carreira que vai ser muito difícil. Eu, com 17 anos, era uma estúpida, então ele já é um cara muito, muito acima da média, né, para ter 17 anos. Mas tem uma outra coisa que a gente não pode perder de vista, que é assim, esse menino passou fome na infância. A história dele é a história de muitos, muitos jovens negros periféricos brasileiros que morrem antes de ter a chance de tentar ser alguém na vida. São assassinados pela milícia ou pela polícia. A mãe do Endrick conseguiu criar o filho dela. Muitas mães negras periféricas não conseguem. Então, a gente precisa... Porque a festa que ele deu ontem... Talvez tenha pessoas que olhem e digam, mas, meu Deus, que exagero, está se achando, é uma celebridade. Esse menino está celebrando estar vivo, num país que mata pessoas que têm a cor da pele que ele tem e moram onde ele morou, onde ele nasceu. É muita coisa o que ele fez até aqui, muita coisa. Que tudo dê certo para ele lá, que ele consiga manter a cabeça dele no lugar, vá amadurecendo e consiga torear o que ele vai ter que torear lá. Porque a gente está falando de um país extremamente racista, extremamente racista. O Renan lembrou bem. O fato do Vini não estar na seleção do Marca é uma afronta, é um insulto
é uma ofensa. É grotesco e nojento. E lembrando a todos que o jornal é um jornal madridista, um jornal de Madrid, e a Espanha é um país em que as empresas esportivas, especialmente, até pela configuração geopolítica e política, né, de todas as nacionalidades, inclusive bascos, catalães, todos que são catalães que estão no país, defendem muito os seus. E nenhum Marca colocou o Vinícius. O Leandro eu corrigiu aqui, eu falei que não estava nem na prata, ele está na reserva. Ele está na seleção, nos 11 reservas do Marca. O Rodrigo é que não está em nenhuma das duas. É verdade. E tem gente que fala assim, não é racista porque o Bellingham tá. Sim, o Bellingham tá na seleção. A gente não está dizendo que é só isso, mas a postura dele como um jogador... o Rudiger tá também. Mas ele é um jogador que luta, que se defende, que tem voz, que enfrenta, cria antipatias racistas. E talvez os votos que não apareceram nele tenham essa explicação. É por isso que a gente diz que é uma decisão que tem racismo envolvido. Qual?